Shalom. Sejam bem-vindos mais uma vez, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, no canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você no dia de hoje. Amém? Antes de prosseguirmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem. Já fica meu cumprimento para cada situação. Amém? E antes de prosseguirmos, já deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, para que mais vidas venham ser alcançadas, né, com a verdade do Evangelho. Como assim, irmão? Porque aqui eu prego a palavra de Deus, não prego placa de igreja, não falo de denominação, enfim, de ninguém. Aqui eu trago simplesmente a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, sem colocar invenções do cotidiano, né, seja de quem for, que aparenta ser mera coincidência. Eu quero trazer, por meio da palavra de Deus, para que conscientizar os irmãos, trazer luz aos irmãos, para que não seja enganado, porque a apostasia já está dentro de muitas igrejas, amados. Então fica um alerta para que vocês, né, possam ser libertos, porque a verdade liberta. O próprio Senhor Jesus diz em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se pois o Filho, que é o próprio Senhor Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação, não é motivo de acorrentar, aprisionar com campanhas, com isso, aquilo outro. Não. É libertar os amados irmãos, conhecendo a palavra de Deus. Amém? Então o título da mensagem de hoje é A Justiça de Deus, as boas novas, ou o Evangelho. Que a palavra Evangelho vem do grego, que traduzindo, se fosse traduzir literalmente, seria as boas novas. Amém? Então, dando continuidade, vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Diz assim: por isso nos gloriamos em vocês nas congregações de Deus, por sua perseverança e confiança em todas as perseguições e tribulações que estão passando. Elas são uma clara evidência da justiça do juízo de Deus e, como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo Deus retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades e dar descanso a vocês e a nós também, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês. Quando o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em uma chama flamejante, então ele punirá os que não conhecem a Deus, isto é, os que não dão atenção às boas novas, ou ao Evangelho, a respeito de nosso Senhor Yeshua, nem lhes obedecem a sua palavra, os seus mandamentos. Eles sofrerão a pena justa de destruição eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Nesse dia, quando ele vier para ser glorificado por seu povo santo e admirado por todos os que confiaram nele, vocês estarão lá, porque confiaram no testemunho que lhes demos. Então nós vemos esse texto bem claro. Que passamos por tribulações, por dificuldades. E aqueles que nos causam tais tribulações, tais dificuldades, receberá a retribuição disso. Não por nossas mãos, não devemos fazer nada, amados. Temos que orar por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia, alcance com sua misericórdia essas pessoas. Como o próprio Senhor Jesus disse: visto que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, porém eu vos digo, amai quem vos persegue, orai por vossos inimigos. E Paulo, escrevendo dentro desse contexto, não é diferente. Ele só não põe essa questão, mas coloca em outras situações. Amém? Então hoje, né, temos, como eu falei, a apostasia hoje já se encontra dentro das igrejas. E aqui eu procuro trazer o Evangelho à luz do próprio Evangelho, à luz da própria Bíblia. Então tem igrejas hoje, né, com lideranças motivacionais: não, faça isso, faça aquilo, você é vencedor, você isso. Nós temos sim que ter pensamentos positivos, temos que nos agarrar às promessas de Deus, não só para este mundo, mas para o mundo vindouro.
Porque o próprio apóstolo Paulo fala, se pensamos em Deus, né, somente neste século, somente nesta vida, somos os mais miseráveis que todos os homens. Ou se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então entenda, amados, o Evangelho, as boas novas do Messias, o objetivo principal é o arrependimento de nossos pecados e nos voltarmos para Deus, dia a dia. Como eu sempre prego aqui no canal, desde o momento que acordamos até o momento em que vamos dormir. E mesmo assim, o adversário de nossas almas, ele não deixa barato não, porque muitas vezes ao longo da noite, você é despertado por um pesadelo e tal, um sonho ruim, enfim. E temos que dobrar nossos joelhos e orar, viver em constante oração. Entenderam o contexto dessa mensagem? Vou ler novamente. Vou tentar não me prolongar muito para a mensagem ficar mais curta, mas para que vocês compreendam. E você pode ler na sua Bíblia, que é a versão um pouco diferente, mas você vai entender também essa mensagem. Amém? Por isso, nos gloriamos em vocês, nas congregações de Deus, por sua perseverança e confiança em todas as perseguições e tribulações que estão passando. Elas são a clara evidência da justiça dos juízes de Deus. E como resultado, ou seja, como resultado das nossas tribulações, nossas lutas, né, como resultado vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estamos sofrendo. Ou seja, naquela época os amados, Paulo, junto com os amados irmãos, eles estavam sofrendo também perseguições. É justo Deus retribuir com problemas a quem lhes causa dificuldades. Ponto, uma frase simples. E dar descanso a vocês e também a nós, que estamos sentindo os mesmos problemas que vocês. Mas, quando o Senhor Yeshua for revelado lá do céu, com os anjos poderosos, em uma chama flamejante, então ele, Senhor Jesus, punirá os que não conhecem a Deus, isto é, os que não dão atenção às boas novas a respeito de nosso Senhor Yeshua, nem lhes obedecem, ou seja, aos desobedientes ao Evangelho, às boas novas de salvação. Amém? Então nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Não são as lideranças que estão acorrentando os amados. Eu não cito placa de igreja, não cito nada aqui, nome de ninguém. Mas às vezes cito um exemplo ou outro para que os irmãos sejam alertados. Porque, como eu falei, a apostasia ela já está instaurada dentro de muitos lugares. Estão pregando o evangelho diferente do que era pregado no início da igreja primitiva. Você pode ler Atos dos Apóstolos, não só os evangelhos, como Jesus ensinava, Atos dos Apóstolos, e todas as epístolas, Paulo, Tiago, Judas, Pedro, João, enfim, lê o livro de Hebreus, vocês vão entender. Mas lê, medite, lê pausadamente, confrontando a palavra de Deus na luz da própria palavra de Deus. Amém? Então existe, né, aquele hoje em dia o evangelho motivacional, coach, não lá, você é vencedor, você é isso, você é aquilo e tal. E tem lugares que pregam, se você passar por tribulação, amados, é que você está em pecado, você está possesso, enfim. Eu já vi dessas coisas. Amém? Então eles contradizem o que a própria palavra de Deus nos ensina. Porque o próprio Senhor Jesus diz, deixou registrado em João capítulo 16, versículo 33, que diz: eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham shalom, paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Vou ler na versão que os amados conhecem, estão mais acostumados. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Amém? Então vou ler esse versículo na versão que eu utilizo, mais uma vez. Eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham shalom, tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Então nós vencemos o mundo em Cristo, no Messias. Unidos a Ele. Unidos a Ele. Eu não posso estar aqui, deixar Jesus aqui e achar que eu vou vencer, porque não vou. Porque eu dependo do Senhor Jesus. Amém? Esse versículo é muito claro. Então, tudo que é pregado ao contrário disso está errado no Evangelho. Está fora do contexto da palavra de Deus. Entendam, amados. Deus, o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Adonai Elohim, jamais vai contra a sua própria palavra. Se ele disse que nós passaremos por aflições, nós vamos passar por aflições. Então, se algum lugar diz que se você está passando por aflição, por dificuldade, você está em pecado, esse lugar tem que se rever e estudar o Evangelho, estudar a palavra de Deus. Entendam, né? Um atleta, ele passa por suas lutas, suas dificuldades para chegar a competir e ser vencedor, né? Dormir cedo, boa alimentação, treinos exaustivos. Não treina uma vez por semana. Se ele treina 6 vezes por semana, ele descansa muito mal Mas aquele que ele descansa, ele está fazendo um alongamento, fazendo um treinamento às vezes mais leve, para não forçar sua musculatura a ponto de rompê-la e se prejudicar. Então entendo. Então ele tem os seus objetivos. Ele passa por dores. Um atleta que é corredor vai sentir das suas dores musculares. Então é uma luta. Então, para você ter vitória, você tem que passar por lutas, né? Eu fiz esse pequeno exemplo para que você entenda. Ele só vai ser vencedor se ele pagar um preço por isso. Suas horas exaustivas de treino, árduos, pesado, boa alimentação, vai dormir cedo, né? Às vezes deixa de um evento social, enfim, para poder estar em boas condições para competir. E a nossa vida espiritual não é diferente. Nós vamos competir, mas não é um contra os outros. Entendam? Não é um contra os outros. É o mundo espiritual. O nosso adversário, ele não dorme, não descansa, porque ele é espírito. E como espírito, ele é incansável. E ele sabe que o tempo dele já está se findando. E ele quer tragar o maior número de pessoas possíveis. Então, sorrateiramente, ele entrou em determinados lugares com apostasia, dizendo, não, isso não pode, não, tudo pode, não, isso não era bem assim. Isso está errado, amados. Como eu citei, lugar que pregar que você não vai passar por lutas, e se você passar por lutas você está em pecado, ele está contra a própria palavra de Deus, contra o que o próprio Senhor Jesus disse. Vou ler mais uma vez. O próprio Senhor Jesus dizendo, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham shalom, paz. Neste mundo, vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Então a nossa vitória é a nossa fé no Messias. É isso que nos vai garantir a vitória. Como viu o texto de 2 Tessalonicenses, perdão. Entenderam a diferença de evangelhos que tem sido pregado hoje em dia? Você vai a determinados lugares que prega-se tudo, menos a verdade do Evangelho. E o canal aqui é para pregar as boas novas, o Evangelho do Messias. E a justiça de Deus. Porque, entenda, amados, eu não posso falar do amor de Deus sem deixar de falar da sua justiça. Como lemos em Tessalonicenses. O amor de Deus e a justiça dele andam juntas e entrelaçadas. Eu não posso pregar uma coisa sem ser separada da outra. Deus é amor. Amor nos amou e nos ama a tal ponto que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, como sacrifício perfeito. Porém, Deus, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, aquele que jogaram carga de tribulações sobre nós, Deus vai lançar sobre eles. É a justiça divina. Entenderam? Dando continuidade, vamos ler 2 Coríntios
capítulo 2, versículos 14 ao 17. Que diz: mas graças a Deus que no Messias, ou na versão que o Amado está acostumado, em Cristo, nos leva constantemente em uma posição triunfal e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo a Jesus. Porque para Deus somos o aroma do Messias, entre os salvos e entre os perdidos. Para estes, somos o cheiro da morte, conducente apenas a morte. Mas para os primeiros, ou seja, que são salvos, somos o cheiro da vida, que conduz a mais vida no Espírito Santo. Quem é apto para esta tarefa? Porque nós não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem de Deus por um valor. Ao contrário, tudo que falamos procede de um coração sincero, com pessoas enviadas por Deus, que permanecem na perseverança dele, vivendo em união com o Messias. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17, você pode ler na sua versão. Não vou ler na nossa versão, na versão que vocês estão mais acostumados, porque vai tomar muito tempo da mensagem, mas fica aí, você pode ler. Amém? Então entenderam que Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios fala, mas graças a Deus que no Messias nos leva constantemente a uma posição triunfal. Constantemente. Não estou sem, ele garante meu triunfo, mas eu vou sempre passar por situações, por dificuldades. Todos nós. Só estaremos livres disso quando estivermos na glória com o Pai. Amém? Por meio do Filho, que é o caminho. Porque o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu sou um caminho melhor, não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio do Messias. E que, graças a Deus, sempre nos coloca numa situação triunfante. Nos leva constantemente numa posição triunfal. Amém? Na versão que os irmãos conhecem, diz, graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Então, entenda, amados. Passamos por aflições, mas o próprio Senhor disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou, como está nessa versão que eu costumo pregar, sejam fortes, porque eu venci o mundo. Então, tudo que for contrário a essa mensagem, não está pregando o evangelho verdadeiro para você, amados. Não está. Perdão, é uma mensagem forte, mas não está pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho para você. São pessoas que estão mercadejando a palavra de Deus com o intuito de olhando somente seu bolso e não a condição da sua alma, preocupado com a sua situação financeira, não porque eles querem lhe ver rico, porque eles querem mais de vocês, mas não estão preocupados com a sua salvação. Amém? E para fechar, como eu tenho repetido aqui nas últimas mensagens, Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, que diz, mas ainda que um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, anunciasse a vocês boas novas, ou evangelho, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Como dissemos antes, repetimos agora, se alguém lhes anuncia boas novas diferentes das que já receberam, que seja amaldiçoado para sempre. Entender a profundidade desse versículo, desse texto, amado de Gálatas? Você pode ler na sua Bíblia. No lugar de amaldiçoado para sempre vai estar escrito anátema, que significa maldito, excomungado, longe da presença de Deus. Entenderam? Então, qualquer que prega um evangelho diferente do que tem sido pregado,
o que está escrito na palavra de Deus, não tem que ter invenção de humanas, campanhas, disso, daquilo, não, porque no Evangelho nós não lemos isso em lugar nenhum na Bíblia. Isso não é citado em momento algum. De Gênesis a Apocalipse, não existe campanha disso, campanha daquilo outro. Eu tenho que pregar justiça e juízo divino, o arrependimento dos pecados. Como João pregava, arrependei-vos e se voltem para Deus. Depois veio o Senhor Jesus pregando, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Então tem que ter uma mudança de vida constante. Como eu preguei aqui em certa ocasião, em Jeremias 18, e Deus manda Jeremias aí à casa do olheiro, e vê ali o olheiro trabalhando na roda e formando o barro até ele chegar ao ponto perfeito. Claro, amados, entendo, a perfeição alcançaremos só na glória. Somos pecadores, sou pecador tanto quanto você, porque todos pecaram. Mas a verdade do Evangelho tem que ser dita. Então, eu tenho que me arrepender, me converter todos os dias. Lutar pela salvação da minha alma todos os dias. Todos os dias. A cada instante, a cada minuto. Para não pecar. Pecadores somos todos nós, mas eu não posso viver com o pecado e nem compactuar com ele. Eu não estou julgando ninguém, até porque eu não tenho esse direito. Só quem pode julgar é o Senhor Jesus. Ele veio este mundo em carne, morreu, ressuscitou, para julgar vivos e mortos. Mas a palavra me dá autoridade, não só a mim, amados, a todos que pregam verdadeiramente o Evangelho, porque ele nos concede o Ministério da Reconciliação. Esse Ministério da Reconciliação é fazer com que todos se voltem para Deus. Amém? E o que o Ministério da Reconciliação quer? É que eu fale a verdade do Evangelho para você. E que se você, no momento onde você está agora, amado, refletir nos fundos da sua alma, na sua mente, no mais íntimo do seu ser, no seu quarto, onde você quer que esteja, no seu carro, no trabalho, na condução, não importa. Medite agora e fala, meu Deus, onde eu estou errando? Onde eu estou pecando? E peça perdão a Deus, amados. Porque nós temos que fazer isso todos os dias. Porque a nossa natureza é perversa, é maligna, é vil. E eu tenho que me arrepender todos os dias, reconhecendo a miséria de coração que nós temos. Que se não fosse por meio do Senhor Jesus ter morrido no Calvário, nós estaríamos destinados à destruição eterna. Entenderam? Então a justiça de Deus e o amor de Deus, eles andam juntos. Eu falo do amor de Deus para você, mas eu tenho que falar da justiça de Deus. E se você desobedece a palavra de Deus, você está destinado ao juízo eterno, à morte eterna, que é o afastamento de Deus por toda a sua eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso é a morte espiritual, que a Bíblia chama em Apocalipse de a segunda morte. É você estar afastado de Deus por toda a eternidade. Amém? Então que possamos meditar no dia de hoje nessa mensagem. Meu Deus, onde estou pecando, onde estou errado? Se eu me moldo a cada dia a perfeição do teu Filho, Senhor Jesus. Que não é fácil não, amados, eu não estou dizendo que é fácil não. Mas entendam, é o caminho. É o caminho para o reino dos céus. Como eu li em 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Você pode ler na sua Bíblia.
E qualquer lugar que pregar para você que você não pode passar por aflição, que se você está errado, você está passando por dificuldade financeira, você está com uma doença, você está com uma enfermidade, você está com um problema no casamento, um problema no lar, na sua família, você está em pecado. Não, ele está pregando contra o Evangelho. Porque se o próprio Senhor Jesus afirma, vocês passarão por aflições. Quem somos nós, seres humanos, para pregar ao contrário disso? Isso é avesso ao Evangelho. Então é anátema, porque está pregando outro Evangelho. Paulo passou por dificuldades tremendas. E esse texto de Tessalonicenses ele fala, por suas perseguições. Amém, amados? Então vamos refletir nisso. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas, de nossas vidas. E que dia a dia o Espírito Santo possa nos orientar, nos mostrar em tudo quanto estamos errados na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que Ele venha aquecer nosso coração, para que possamos derramar nosso coração perante Ele, rasgar nossas almas perante Ele e buscarmos seu perdão, para que tenhamos refrigério dEle. Amém, amados? Porque todos somos pecadores. Amém? Não somos melhor do que ninguém, entenda, como eu sempre falo aqui. Mas a verdade do Evangelho nos conduz dessa forma. Paulo, quando era fariseu, antes da sua conversão, se achava o melhor de todos eles. Quando se arrependeu, conheceu verdadeiramente e profundamente o Senhor Jesus, ele disse, eu sou o maior dos pecadores, o número 1. Amém? Vamos orar. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a Tua palavra penetre agora, Pai, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e, ó Deus, no mais profundo de cada um, Pai, e que cada vida possa, ó Deus, diante de Ti somente, ó Deus, reconhecer os seus pecados, se arrependê-los deles, ó Deus, e se voltar para Ti, Pai. Ó Deus, manifeste o Teu poder agora, Pai, o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Pai, que o Espírito Santo possa envolver cada pessoa, onde essa mensagem chegar, Pai, e quebrantar verdadeiramente cada coração, cada alma, ó Deus, em pedacinhos, para que, ó Deus, eles possam, ó Deus, se voltar para Ti verdadeiramente, com toda a força, ó Deus, e que o Senhor venha operar maravilhas em suas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, certo da vitória, Pai. Abençoa cada vida, ó Deus, onde essa mensagem chegar, Pai, cada lar, que o Senhor venha abençoar de forma poderosa e grandiosa, para a honra, glória e louvor do Teu nome, que haja salvação, cura, libertação, ó Deus, para a honra e glória e louvor do Teu nome. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados, ficamos por aqui hoje, mais essa mensagem, e, como tenho falado a respeito da Bíblia, em breve estarei sorteando a Bíblia judaica completa, a mesma que eu uso para estar pregando aqui no canal. Amém? Você vê, ela não é uma Bíblia de estudo, amados, porém a tradução dela é uma das mais próximas ao manuscrito dos originais. Amém? Então, que vocês entendam, conheçam. Por isso que muitos versículos que nós damos aqui, elas às vezes abrem um entendimento melhor, conhecimento melhor da palavra de Deus, por ser mais próximo aos manuscritos originais. Amém? Deus abençoe a todos. Sábado abençoado, um domingo abençoado na presença do Pai. E até a próxima. Em breve estarei lendo mais notícias sobre a Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom.